Olá! No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre Kindle. Quem me acompanha no Instagram sabe que vira e mexe eu abro uma caixinha de perguntas lá para vocês me perguntarem algumas coisas, etc. E em praticamente toda a caixinha tem perguntas sobre Kindle, sobre o que eu acho do Kindle, se comprar o Kindle vale a pena, para que eu costumo usar o Kindle. E eu percebi que nos últimos tempos tem chegado ainda mais perguntas desse tipo, talvez por causa do Prime Day, porque eu sei que uma galera aí tava querendo comprar Kindle, mas também porque recentemente eu ando usando mais o meu Kindle e mostrando isso para vocês, então acho que as perguntas podem ter vindo daí também. Mas enfim, objetivo deste vídeo, então é falar sobre a minha experiência com o Kindle. Não é o intuito deste vídeo aqui fazer tipo um tutorial, como usar o seu Kindle, como aproveitar o seu Kindle ao máximo, funções secretas do Kindle que você não conhecia. Não tem a rodo esse tipo de vídeo do YouTube, vários ótimos inclusive, já me ajudaram bastante, então qualquer coisa só jogarem aí no buscador do YouTube. Mas hoje a gente fala sobre a minha experiência com o Kindle. Então, para que eu uso, por que eu comprei, por que eu acho que vale a pena, já dando aí um spoiler. Então, vamos lá, começando com ele, o famigerado contexto, tão amado neste canal. Então, confesso que antes de comprar um Kindle, eu tinha preconceito com o Kindle, porque eu era meio aquela purista, sabe? Tipo, não, meu Deus, não aos leitores digitais, vamos ficar com livros físicos, porque essa coisa do toque é muito importante pra mim. Então, de eu poder, deixa eu pegar aqui o livro, ó, pegar, sentir a textura da página, cheirar o livro, todo esse ritual, sabe? De quando você compra um livro novo e aí fica folheando, cheirando. Ai, eu adoro. E no Kindle a gente obviamente não tem isso, né? E eu acho que a questão do toque, de eu poder riscar as páginas, faz com que eu me conecte muito mais com aquilo que eu estou lendo. E aí no Kindle eu achei que isso ia ficar um pouco prejudicado, a gente já conversa mais sobre isso, mas enfim, resumo, tinha muito preconceito com o Kindle. Até que, certa vez, eu tive que pagar excesso de bagagem por conta dos livros que eu levei na mala, porque sabe aquelas férias maravilhosas de quando você é universitário, tipo uns 3 meses? Então, eu morava em Campinas, eu fiz faculdade na Unicamp, só que a minha família morava no Nordeste. E aí, eu ia passar essas férias longuíssimas de fim de ano, de 3 meses, na casa dos meus pais, e eu levava livros. Só que aí uma vez eu me empolguei tanto que eu paguei excesso de bagagem, porque eu não só levei muito livro, mas também como é festa de fim de ano, o pessoal sabe que eu gosto de livro, etc, me dão livros de presente. E aí na volta eu paguei um belíssimo de um excesso de bagagem. Eu falei, isso não vai mais acontecer, fora o peso que você fica carregando, né? Aí, desde essa viagem, eu decidi que compraria um Kindle. Então, comprei um Kindle em 2017 e os meus objetivos com o Kindle era puramente ter um meio mais portátil, digamos, para ler meus livros, porque, bom, a minha estante não nega, né? Eu adoro um calhamaço, e aí às vezes é difícil ficar carregando para um lado para o outro, então não pagar excesso de bagagem, esse era o primeiro objetivo. E o segundo é poder ler no escuro. Eu queria muito que tivesse a luz embutida, porque eu acho que ia me ajudar muito em alguns momentos, como realmente ajuda, a gente já conversa sobre isso. E aí, por esses serem os meus únicos objetivos com um Kindle, isso acabou influenciando na escolha do meu modelo, que é este aqui. Bom, assim não dá para vocês verem, né? Saberem de qual modelo se trata, mas é o Kindle Paperwhite. Só que é antigo, eu comprei em 2017. Se eu não me engano, deixa eu ver até se eu anotei aqui, o meu é da 7ª geração. Então, anotei, ó, 4 GB de memória e 6 polegadas de tela. Só que eu fui olhar agora, bom, com 2017, né, a gente tá em 2022, então já se passou um bom tempo aí, foram lançando novas gerações de Kindle, a gente está na 11ª geração do Paperwhite, e pelo que eu vi, eu vou usar aqui minha colinha porque eu não vou lembrar dos nomes, tá, mas eu anotei. A gente tem alguns modelos como o Oasis, o Signature, que eu acho que é o mais chiquezão agora, né, aí tem o Paperwhite ainda, e o Kindle 10ª geração. Pelo que eu vi, de acordo com as características do meu Kindle, o meu Kindle, que é o Paperwhite 7ª geração, é equivalente ao Kindle da 10ª geração. Porque o meu Paperwhite, basicamente, a única função que tinha em comparação com o Kindle padrão, que havia na época que eu comprei, que era mais básico que este, é que o Paperwhite tinha a luz embutida e o outro não. Mas agora, o Kindle da 10ª geração já tem a luz embutida, ou seja, não existe mais Kindle sem a luz embutida, como já houve um dia. Então, pra galera que quer um Kindle bem basicão, eu iria no 10ª geração sem pensar 2 vezes. Inclusive, eu não pretendo trocar o meu Kindle tão cedo. Este aqui, meu, tá em vias de fazer 5 anos, segue funcionando perfeitamente
perfeitamente, sério, maravilhoso, não notei diferença alguma de funcionamento desde quando eu comprei até hoje. Pra mim a velocidade continua a mesma. Pra o que eu queria é perfeito. E aí eu anotei aqui que o novo Paperwhite tem a tela maior e o ajuste de temperatura de luz. Isso eu confesso que eu achei interessante, porque você pode deixar a luz tanto fria quanto quente, sendo que quando você tá mais próximo de dormir, pelo menos eu sou assim, a minha casa à noite é basicamente uma caverna. Eu deixo praticamente tudo escuro, tem uma ou outra luz amarela acesa, luz de tom quente sempre, porque eu acho que a luz azul, né, com fundo azul, é um negócio muito agressivo, acaba matando o seu sono. Então eu acho que seria legal, mais agradável aos olhos para algumas situações em que eu uso o Kindle, ter esse ajuste de temperatura de luz, mas não o suficiente a ponto de eu querer trocar o meu Kindle, que está funcionando perfeitamente. Então fica aí a dica. Mas se você quiser saber a diferença entre as edições, certeza que aqui no YouTube tem vídeo a rodo comparando todas as versões atuais. Então, já que já falei das especificações do meu modelo de Kindle, vamos falar do porquê eu gosto tanto e para que eu uso. Acaba mesclando essas duas sessões do vídeo, ok? Primeira coisa é, o Kindle me surpreendeu muito. Eu realmente achei que eu fosse ter muita dificuldade de me adaptar, e isso principalmente pela minha experiência com leitura digital anterior ao Kindle, porque às vezes, quando você está na faculdade, né, você tá cansado de gastar com Xerox, né, estudante pobre, não tá desempregado, etc. E aí, às vezes, eu querendo economizar no Xerox, lia no computador, e eu detestava. Eu também já tive tablet, e eu não gostava de ler no tablet de jeito nenhum. Era melhor que no computador, mas eu ainda não achava bom. E aí, eu achava que o Kindle ia ser uma experiência parecida, sabe? Então, eu já ia com preconceito por conta disso, mas, nossa, é uma delícia ler. Primeiro que deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Tá até aberta num livro que eu tô lendo. Vocês conseguem ver a tela? Espero que vocês estejam conseguindo ver, mas a tela é fosca e isso é maravilhoso. Que depois de usar o Kindle, eu cheguei à incrível conclusão de que o que faz ser desconfortável, pelo menos pra mim, ler em tablet, computador, etc., é o brilho da tela, que eu acho um negócio meio agressivo, sabe? E no Kindle, nossa, o fato de ser fosco ajuda muito, muito mesmo. E aí você tem também o controle de luz, ó. Então agora, como tá de dia, eu tava lendo no Uber, tá a caminho de casa agora, a minha luminosidade tá no 2, ó. Não tem praticamente nada de luminosidade aqui. E aí, quando você vai pro escuro, aí você pode aumentar, mas enfim, tem um baita... Será que dá pra pegar aqui, ó? Acho que vocês estão conseguindo ver, né? A luminosidade mudando. Dá pra fazer um ajuste bastante significativo no brilho da tela, vai de 0 até 24, isso. Então, lê no escuro tranquilo, lê de dia também, você consegue fazer o ajuste de luminosidade tranquilamente. Não cansa os olhos. E uma outra coisa que eu gosto muito neste Kindle, e me falaram que parece que no novo Paperwhite não tem mais isso, que é a tela não é 100% lisinha. Eu não vou conseguir mostrar isso na câmera, então eu não vou nem tentar mostrar aqui pra vocês, mas a tela tem tipo umas ranhuras, mas é um negócio bem sutil, só que faz muita diferença na hora do toque, sabe? Porque não parece que você tá usando um eletrônico. Não é, por exemplo, que nem a tela do iPhone, que desliza, é bem lisinha mesmo, bem brilhosa, sabe? Não, tem tipo umas micro ranhuras mesmo, nada vai te incomodar, mas que ajuda a ter uma sensação no tato mais legal, sabe? Eu adoro a sensação de passar o dedo, e eu acho legal também que para passar a página, bom, você pode clicar assim e aí passa a página, tipo, dá só um toquinho no canto da tela, mas você também pode fazer assim, ó, deslizar. E aí eu faço assim porque eu sinto a ranhura, eu deslizo aqui e parece que eu tô folheando a página de um livro, sabe? Então, gosto bastante. Outro ponto é, o Kindle é muito prático. Sério, eu comprei isso aqui, eu fiquei, gente, eu devia ter comprado antes. É muito levinho, cabe livro pra caramba. Nossa senhora, não sei nem dizer quantos livros eu tenho aqui, mas eu diria que uns 50 fácil, talvez até mais. E, juro, eu nunca tive que... Eu deleto mais assim pra não ficar muito cheio aqui. Mas faz tempo, inclusive, que eu não deleto algum livro que eu li. Geralmente eles ficam aqui mesmo. E eu nunca tive que deletar um livro para caber outro, sabe? Tá tranquilo aqui, tem um pouco mais de 2 gigas preenchidos, pelo que eu vi. Mas, como eu disse, tem muito livro. Nossa, eu tô passando aqui, eu fiquei, ok, talvez tenha bem mais de 50 mesmo. Tem bastante livro. E, com certeza, ainda cabe muito, porque agora que passou da metade do armazenamento, né? Então, o pessoal aí que fica, 4 gigas é muito pouco. Não é. É
tranquilo. E, inclusive, eu acho que o novo Kindle lá, o da 10ª geração, eu acho que nem tem de 4 GB, eu acho que já vai para 6. Eu acho que os Kindles de 4 GB não existem mais. Então, nossa, 6 GB vai ser sucesso. Fiquem tranquilos com relação ao tamanho, porque cabe bastante livro. Dá para você também escolher o sentido da leitura, se você vai querer que apareça assim de forma vertical, ou se o texto apareça na horizontal, porque aí você pode apoiar, sabe? Tem umas capinhas que permitem isso. Eu lembro que quando eu ainda trabalhava presencial, às vezes eu almoçava sozinha no refeitório, e aí eu usava muito isso. Eu apoiava o Kindle em algum lugar, deixava assim, e aí o texto estava horizontal, eu ficava lendo enquanto almoçava. Maravilhoso. E aí, entrando nesse ponto de praticidade também, tem o ponto que me fez comprar o Kindle, que é para levar em viagens. Então, você pode viajar, levar 1000 livros num negocinho que pesa, sei lá, nossa, sou péssima para falar de peso. Quanto pesa um Kindle, será? Uns 100 gramas? Vamos recorrer ao Google aqui. Quanto pesa um Kindle? De acordo com o Google, o Kindle 10ª geração pesa 174 gramas. Falei 100 gramas, né? Bom, praticamente o dobro, mas sério, gente, isso aqui é muito leve. Outra questão é a luz embutida. Eu não tenho carro e eu me movimento bastante de Uber ou de metrô aqui em São Paulo. E principalmente no Uber, quando é de noite, porque não tem luz, que nem no metrô, não é? Fica ruim de você conseguir ler. Na verdade, fica impossível, porque não tem luz. E com Kindle não tem problema, porque pode estar lá o breu dentro do carro, você só faz o ajuste de luminosidade e tá tranquilo. Você lê no escuro, lê no claro. E aí o fato de que você consegue ler em mais lugares, por exemplo, se você é uma pessoa que pega muito Uber, como eu, às vezes se desloca no período da noite, você consegue fazer um melhor aproveitamento do seu tempo de leitura. E nem só da noite, mas no dia mesmo, porque muitas vezes, nossa, agora, por exemplo, vou pegar até aqui o livro. Eu estou lendo um livro deste tamanho. Isso aqui é O Tempo e o Vento. E, nossa, é um saco sair com isso aqui, porque é muito pesado, dá trabalho pra abrir sem quebrar a lombada, porque eu sou dessas pessoas, eu não gosto de quebrar a lombada dos meus livros. Enfim, não é um livro confortável de se ler fora de casa. E aí eu tenho a versão dele no Kindle também para facilitar, ou seja, eu consigo ler o Arquipélago mesmo sem estar com este tijolão aqui em mãos. E tem um livro específico que eu tô lendo agora, que é o Blonde, aquele romance da Joyce Carol Oates, que é baseado na vida da Marilyn Monroe. Então, eu tô lendo agora e eu estou com 32% de leitura. E segundo o Kindle aqui, apesar de que eu não confio muito nessa métrica, tá? Isso é equivalente a 223 páginas. Ou seja, se não fosse o Kindle, eu muito provavelmente não teria lido essas supostas 223 páginas. Porque foi no período que eu li em deslocamento e que não dava pra carregar um calhamaço, ou que eu tava no Uber à noite. Isso acontece muito, aliás, porque a gente tem costume de sair pra jantar. Ou seja, você consegue fazer um melhor aproveitamento do seu tempo. Em vez de ficar lá no Uber, rolando feed do Instagram, não sei o quê, lê um pouquinho, compra um Kindle. Isso também é muito bom pra... E aí fica a dica pra quem tem digníssimos ou digníssimas aí em casa, que é facilita a vida do casal, evita tretas. No meu caso, acho que nem teria treta, porque digníssimo é um anjo e ele não se importa que eu acenda a luzinha do abajur que a gente tem do lado da cama para que eu fique lendo na cama, mas eu fico incomodada porque eu sou a cri-cri da luz, como eu falei pra vocês, quando tá chegando a hora de dormir, minha casa vira uma caverna, odeio quando vem com luz branca, assim, detesto. E aí, como eu sou muito cri-cri com luz, eu não gosto de incomodar os outros também, mesmo que seja digníssimo. Aliás, ainda mais sendo digníssimo. E o que acontece aqui em casa é, eu acordo muito cedo, assim, bizarramente cedo, geralmente umas 4h30 eu já tô lá com o zoião aberto, e aí eu gosto de ler. Só que aí, por exemplo, se eu tô lendo no livro físico, não tem como continuar na cama, porque tá um breu, né? E aí, geralmente, eu subia aqui pra sala, acendia uma luzinha, ficava aqui lendo, só que digníssimo também prefere que eu fique na cama com ele. E eu também gosto de ficar na cama um pouquinho, eu gosto de dar uma lidinha antes de levantar, etc. E o Kindle possibilita isso. Então, pro Kindle eu só pego aqui, ajusto a luminosidade no nível que fique confortável para que eu consiga ler no escuro e não acordar digníssimo, e é um sucesso. Dicas de relacionamento aqui também, isso pode salvar o relacionamento de vocês. Mais um ponto positivo do Kindle, a bateria dura muito. Sério, isso aqui eu nem lembro da última vez que eu carreguei, mas deve ter sido no começo deste mês. E estamos, hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20. E eu não tive que carregar de novo. Sério, dura semanas. Eu lembro que nem tinha a especificação lá, falava só isso, dura semanas. E eu olhei aqui também, tinha lá que pro 10ª geração, a duração era semanas. Me falaram que eu acho que pro Oasis ou pro Signature, parece que a bateria não dura tanto assim, porque eles têm mais funcionalidades, etc, né? Mas
o Paperwhite, pelo que eu sei, e o da 10ª geração, a bateria dura semanas e isso é maravilhoso. Então acho que chega de rasgação de seda pro Kindle, né? Já elogiei muito, eu tenho só um ponto negativo, mas assim, nem é em relação ao Kindle mesmo. A gente fala sobre ele no fim. E agora eu quero falar sobre como eu uso o Kindle, para que eu mais uso isto aqui. Primeiro ponto, definitivamente para ler mais em outros idiomas. Porque, nossa, os e-books de livros estrangeiros são muito, mas muito mais baratos do que os livros físicos, porque você tem que importar, né? E dada a situação do dólar, o negócio não tá nada fácil, então a versão para o e-book sai bem mais barata, você consegue ter acesso a muito mais coisa também, é um catálogo muito mais amplo. E uma coisa que eu costumo fazer bastante, sei lá, por exemplo, livros do Thomas Mann, eu costumo alternar o original em alemão com a tradução física que eu tenho aqui. Aqui tá toda a coleção do Thomas Mann, inclusive tudo que a gente tem lançado até hoje. E aí, geralmente, eu pego a edição aqui para ler no físico e baixo a edição em alemão aqui pro Kindle. E maravilhoso. O livro que eu mostrei aí, que eu tô lendo para vocês também, é em inglês, e eu tinha olhado a versão física, mas era muito mais cara, então o e-book caiu como uma luva. Fora que é legal, porque o Kindle tem vários recursos aqui de tradução, tem um vocabulário que você pode construir, que é super legal, aliás. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho bem curtinho, ensinando como eu uso o Kindle para ler em outras línguas, porque eu acho que tem umas funcionalidades aqui que muita gente não conhece. Se vocês quiserem, posso mostrar, mas nossa, pra mim essa é uma das maiores vantagens do Kindle. Certeza que eu não conseguiria ler tanto em alguns outros idiomas que eu domino se não fosse o Kindle. Aí também tem o que eu falei pra vocês de alternar as leituras, mas não no idioma, mas em edição, porque, como eu disse, temos este tijolinho aqui, convenhamos que é muito mais fácil carregar isto aqui do que isto aqui, né? Isso aqui cabe na minha bolsa. Então, muito mais prático. E aí, o que eu costumo fazer? Eu sempre fico de olho em promoções do Kindle, porque às vezes eu tenho uns calhamaços aqui que eu fico, putz, isso aqui vai dar trabalho de sair carregando. Aí eu já fico de olho na Amazon para ver se rola alguma promoção desses calhamaços. Aí compro, isso aconteceu com o Tempo e o Vento, aliás, e aí eu coloco aqui e fico alternando a leitura. E acho ótimo. Eu sei que tem gente que vai falar, ai meu Deus, mas você compra o mesmo livro 2 vezes. Sim, eu compro o mesmo livro 2 vezes. Que já fizeram isso no Instagram, inclusive, e sim, eu compro o mesmo livro 2 vezes. Da última vez que eu chequei, era eu mesma que pagava meus boletos, então é isso aí. Mini momento para uma pistola aqui, mas gente, tem uma coisa que eu odeio é gente dando opinião não solicitada, pitaquinho, sabe? Não sei o que acontece, que algumas pessoas se sentem tão à vontade para ficar dizendo que outra pessoa que ela nem conhece devia fazer. Mas voltando ao vídeo, isso também é útil quando você tá viajando. Por exemplo, no começo do ano eu fiz a leitura conjunta de Ana Karenina e, meu Deus, eu tinha 2 tijolos, porque eu tava alternando a leitura em edições ainda. Então eu falei, no começo da leitura, na primeira parte da leitura, que eu vou estar viajando, eu leio no Kindle, na edição da Companhia das Letras. E aí, quando eu voltar de viagem, eu leio na edição física da Editora 34. E foi ótimo. Já fiz isso várias vezes, de largar o calhamaço em casa e levar no Kindle. Então, recomendo que vocês tenham essa tática aí de ficar de olho nas promoções de Kindles, de e-books, na verdade, de calhamaços que vocês têm para tenderem ler um dia, porque vale a pena pela praticidade. Então, fica aí uma outra utilidade do Kindle para mim, que é viagens. E uma coisa que eu amo aqui, principalmente para propósitos de leitura conjunta, é a possibilidade de você fazer anotações aqui no Kindle e conseguir exportar essas anotações. Eu vou ver se eu acho algum tutorial legal que explique isso, qualquer coisa eu mesma faço um curtinho e coloco aqui também pra vocês, mas você tem como fazer anotações no Kindle. Por exemplo, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, vou colocar uma filmagenzinha, acho que fica mais fácil aí. Então vai rolar uma filmagem na tela aí mostrando algumas das minhas marcações, porque você consegue fazer marcações no Kindle e aí você consegue ter acesso a uma página onde tem todas essas marcações e também fazer anotações. E aí você consegue exportar tanto as marcações como as suas anotações. E isso, nossa, foi tão útil na minha leitura conjunta de Ana Karenina, porque, gente, tanta anotação que eu fiz. E aí depois, para fazer o roteirinho do vídeo, era super fácil, porque ficou num arquivo lá e o meu roteiro estava praticamente pronto. Então, basicamente, só dava uma olhada no notebook, lá via lá a marcação, via o que eu tinha anotado, comentava aqui com vocês. Inclusive, a gente tem uma playlist, aliás, comigo comentando todas as partes de Ana Karenina. Estão aqui, tem spoiler, obviamente, então vou deixar o link aqui. São 4 vídeos enormes, mas que foram muito facilitados por conta dessa exportação de anotação. Porque se não for no Kindle, você tem que ficar passando as páginas do livro, né, procurando as coisas, e aí essa funcionalidade do Kindle acaba ajudando bastante.
gente. Aí, pra quem eu acho que o Kindle pode valer a pena? Primeiro, pra alguém como eu, que quer ter essa possibilidade de levar vários livros num negocinho muito prático, que gosta de ler fora de casa, etc. Juro que acho que vale muito a pena, acho que o custo-benefício é sensacional, porque costuma realmente rolar muita promoção de e-book. Aliás, hoje mesmo tá rolando até deixei umas coisas lá na comunidade, se ainda tiver eu deixo aqui linkado também pra vocês na descrição do vídeo. E além das promoções, e aí eu acho que é a pessoa que mais vai dar certo com o Kindle. Se você não se importa tanto com a edição do livro físico, você prefere o digital ou tanto faz pra você, nossa, então o Kindle vai ser maravilhoso, porque tem um serviço de assinatura chamado Kindle Unlimited. Eu vou deixar aqui o link também pra vocês no box de informações. E aí, se eu não me engano, é R$19,90 por mês e você tem acesso a um baita de um catálogo. Então, enquanto você for assinante, você pode ficar lá pegando os livros. O catálogo é realmente muito rico, muito legal. Então, nossa, pra quem tanto faz ou prefere livro em formato digital, Kindle Unlimited, melhor coisa, vale muito a pena. R$20 você pode ler quantos milhões de livros você conseguir no mês, desde que esteja no catálogo do Kindle Unlimited. E também facilita a vida da galera que não tem muito espaço em casa e gosta de ler muito, que inclusive está se tornando o meu caso, porque não tem mais muito espaço aqui, mas a gente vai já se mudar e aí a situação vai mudar. Outro público que eu acho que pode se beneficiar muito do Kindle é a galera que mora fora, os brasileiros que moram fora do Brasil e que gostariam de ter acesso aos lançamentos que a gente tem aqui, porque hoje em dia praticamente todas as editoras publicam em formato digital, pelo menos praticamente todas as grandes editoras. Eu acho que a única editora grande mesmo que não faz esse tipo de publicação é a Editora 34, se eu não me engano eles só têm 2 livros no catálogo deles que tem versão em e-book. Espero que isso não tarde a mudar, porque eu tenho muitos seguidores que moram fora do Brasil e choram porque não conseguem ter acesso às edições da Editora 34, mas enfim, tem um acervo bem grande aí da Companhia das Letras, Record, Nova Fronteira, etc., em e-book, para que os brasileiros ou os portugueses também possam ter acesso ao que a gente tem aqui no mercado editorial brasileiro. E agora, o lado ruim do Kindle. E aí eu queria pegar aqui a página 24 do Encaixotando Minha Biblioteca, porque, nossa, eu acho que o Mangel, este livro aqui é do Mangel, tá? Muito bonitinho, aliás, tem vídeo aqui no canal, deixarei linkado aqui. E eu acho que em poucas palavras ele consegue sintetizar perfeitamente a minha relação com o e-book. Olhem só. Não gosto de ser proibido de escrever nas margens do livro que pego emprestado. Não gosto de devolver os livros se neles descubro alguma coisa surpreendente ou preciosa. Como um ávido saqueador, quero que os livros que leio sejam meus. Talvez por isso não me sinta confortável numa biblioteca virtual. Você não pode verdadeiramente possuir o fantasma, embora o fantasma possa possuí-lo. Desejo a materialidade das coisas verbais, a sólida presença do livro, seu formato, tamanho e textura. Compreendo a conveniência dos livros imateriais e a importância deles na sociedade do século XXI. Mas, para mim, eles equivalem a relações platônicas. E eu acho que é muito isso. Por mais que eu goste muito da experiência de ler no Kindle, parece que sempre falta algo, sabe? Mas ainda assim, como espero que tenha ficado claro ao longo deste vídeo, que já está enorme, aliás, gente, não me aguento, né? Eu falo demais. Mas espero que tenha deixado claro para vocês que isso não importa tanto assim para mim, porque realmente os benefícios superam em muito o que seria para mim o único ponto negativo. Acho que eu consigo me concentrar muito mais lendo na edição física? Acho que realmente o toque, poder riscar as margens, marcar, colocar post-it tem um papel muito grande para mim, mas isso definitivamente não me impede de também conseguir aproveitar bastante leituras que eu faço em formato digital. Então, ufa, deixa eu ver se eu contemplei todo o meu roteirinho. Ai, falta um ponto. E aí, um assunto meio pesado. Quer dizer, não era pra ser pesado, né? Mas é que uma vez eu respondi uma pergunta sobre isso no Instagram e foi mó auê. E eu abri uma caixinha de perguntas quando eu falei que ia fazer este vídeo aqui sobre Kindle, para saber quais as dúvidas de vocês, para eu poder construir um roteiro de forma mais completa. E aí me espantou a quantidade de pessoas perguntando se eu baixo livros de forma gratuita em alguns sites, na internet, se eu sou partidária desse tipo de comportamento. Primeiramente, antes de entrar nessa questão, eu queria divulgar para vocês a palavra da Biblion, que é a biblioteca digital gratuita do estado de São Paulo. Então, galera que mora aqui em São Paulo, tem CEP aqui, deem uma olhada no link que eu vou deixar aqui. Vai ser o primeiro link que eu vou deixar aqui, o acervo é bem legal e eu achei essa iniciativa sensacional, porque, assim,
eu reconheço que muitas vezes há pirataria porque o acesso ao livro no Brasil é um negócio muito difícil. Então achei muito, muito legal mesmo essa iniciativa da biblioteca daqui de São Paulo. Espero que a moda pegue por aí, espero também que a gente tenha governantes que se importem com a cultura, que façam políticas públicas envolvendo bibliotecas, porque, nossa senhora, isso é tão, tão importante e tão negligenciado no nosso país, não é? Mas, voltando à pergunta. Então, eu acho que a gente tem que dar às coisas os nomes que elas têm, né? Vocês estão perguntando o que eu acho de pirataria, porque é isso que é. Se a editora não está oferecendo lá o livro, se não é por uma biblioteca, etc., se é por um site, sei lá, torrent, por exemplo, será que eu posso dizer essa palavra aqui no YouTube? Espero que sim, espero que não derrubem o meu vídeo por conta disso. Enfim, maneiras ilegais. É isso, pirataria. E eu acho isso uma sacanagem, porque não tem como achar outra coisa. E, nossa, da vez que eu falei isso no Instagram, veio gente, mas isso é fácil pra você falar, porque você tem condições de comprar livros, etc. Então, que fique bem claro aqui, eu estou falando do ponto de vista de uma pessoa que, felizmente, tem o privilégio de poder comprar muitos livros, tem muitos livros em casa, etc. Só que eu conheço pessoas que têm a mesma condição que eu, e inclusive uma que tem uma condição até melhor, e que faz uso desse tipo de prática. Então, tem alguns sites aí que oferecem livros de maneira ilegal e eu acho isso uma sacanagem, de verdade. Se você tem como pagar, acho uma sacanagem. E aí eu até fiquei pensando um dia, se eu fosse autora de um livro, se eu ia gostar que as pessoas baixassem o meu livro. E eu fiquei pensando, gente que não tem dinheiro para comprar o livro, eu iria preferir que essa pessoa baixasse por vias legais e tivesse acesso ao conhecimento, do que ficar sem acesso a isso. Acho que se for a única maneira dessa pessoa ter acesso, Paloma, preferiria que ela lesse, mas eu acho importante que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo, mesmo nesses casos. Então, é basicamente isso. Eu e demais pessoas, na minha situação, acho uma baita de uma sacanagem ficar baixando e-book, porque a gente fala tanto de desvalorização do livro aqui no Brasil, né? E vocês percebem que, ao fazer isso, vocês estão, de certo modo, contribuindo para esse tipo de coisa, não é? Inclusive, queria dizer que faz tempo que eu tirei a pirataria da minha vida, nem lembro da última vez que eu baixei um torrent. E a sensação é muito boa, porque eu sei que a gente pensa, é só um downloadzinho, mas vão por mim. Recentemente eu tive uma experiência de ser pirateada e não é nem um pouco legal. Então, tentem ver a situação por esse lado também. Bom, falei pra caramba, meu Deus, espero que vocês tenham, eu tô apontando aqui porque dá pra ver o tempo que o vídeo tá rolando, o tempo que eu estou falando aqui, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu sempre tô respondendo. Se tiverem mais alguma sugestão de uso do Kindle, alguma outra utilidade que vocês têm aí, que eu não mencionei aqui, fiquem mais do que à vontade também pra deixar aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever. Eu errei a ordem. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Agora foi. Um beijo e até os próximos vídeos.